boa tarde. E o programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Sabe quando um artista tem um segredinho? Uma artista escapa assim um pensamento? Todos nós gostamos de saber, não é? E hoje eu tenho uma amiga querida que vai compartilhar algumas intimidades de alguns artistas, além de um blog hiper fantástico que ela está criando e que vai trazer novidades para que nós possamos interagir, não só com ela, mas com muitos outros assuntos. Meu look do dia? Gente, eu estou encantada com Amazing Space, das minhas amigas, que estão me vestindo a semana toda. Então, eu escolhi uma camisa preta básica, porque a calça, ela tem uma estampa, ela é fantástica, eu adorei, ela é de cintura alta, e ela tem, no meu tempo, Cléo, o meu tempo era boca de sino, no nosso tempo, né? Agora é flare. É flare, a calça flare. Meu sapatinho, peraí, Netinho, meu sapatinho, Cláudia Rasta Chinela. E aí, com essa boca flare, eu fiquei encantada com este look, amei, a calça ela é de cintura alta, ela é muito confortável. Aí eu escolhi uma camisa que tem um detalhezinho, que até quando eu cheguei o Netinho brincou, olha, tem uma mancha na sua camisa, não é? É um detalhe, é uma pintura, então é uma camisa preta, só tem esse detalhe da pintura e a calça. E os acessórios são de Pérola, Perfumaria Pérola, que é nosso parceiro querido. Meu cabelo, lógico, Fashion Cabeleireiros. Minhas unhas, Fashion Cabeleireiros. Então, eu quero passar para vocês. Porque se vocês estão gostando dos looks que eu tenho vestido durante essa semana, o Amazing Space é uma loja com preços super acessíveis que fica na rua São Geraldo, 491, no Jardim São Paulo, aqui em Guarulhos. Anotem o WhatsApp, que assim vocês vão ficar por dentro de todas as novidades. 965441974 e o telefone fixo 496622425. Larissa Rodrigues e Marina Ferrarini são as minhas parceiras queridas que escolheram com muito carinho o meu look da semana toda. Eu adoro poder contar com amigos e parceiros que investem para que eu venha sempre arrumadinha, mostrando algo diferenciado para vocês. Se vocês estão gostando, visitem a loja Amazing Space. Ai, que delícia, eu vou me sentar, porque eu quero saber todas as novidades desta minha amiga, que sempre está conosco, trazendo coisas boas. Ela fala sempre de coisas que despertam nossa autoestima, que trazem bom humor para a nossa tarde. Cléo Francisco, seja bem-vindo mais uma vez, minha amiga. Nossa, eu que me sinto honrada de estar aqui com você, dividindo mais uma vez aqui do lado de você, nessa poltrona tão gostosa, tão aconchegante, e conversando com você. É um prazer muito grande estar aqui com vocês aí em casa também. Nossos amigos. Então, eu quero comentar um pouquinho quem é Cléo Francisco. Alguns telespectadores já conhecem, mas para vocês que é a primeira vez que está assistindo o programa ou que é a primeira vez que assiste o programa com a Cléo, eu vou contar um pouquinho. A Cléo ela é jornalista com mais de 20 anos de profissão e com passagens em jornais diários, por exemplo, o Diário de São Paulo e o Jornal da Tarde. Também ela teve algumas passagens pelas revistas Minha Novela, Tititi, Caras. Na TV, como que é?
Ixi, Eu gente. passei pela Record. Pela Record. Eu fui. Gente, eu tô sem óculos, olha. Eu passei pela Record, eu Band. fui Bandeirantes, eu fui chefe de pauta, produtora, pauteira. Olha que delícia. Daí eu fui pro R7, no R7 eu era redatora, né? E fiquei lá um tempo, depois eu saí do R7 e fui trabalhar como colaboradora no UOL, fazendo mulher e comportamento, escrevendo sobre mulher e comportamento. Sempre trabalhando com a personalidade, com atitudes das pessoas, avaliando, estudando, dando dicas sobre comportamento pessoal. Isso, comportamento, relacionamento. E na minha trajetória eu passei um bom tempo também escrevendo sobre famosos, sobre celebridades, né? Então eu aprendi muito, inclusive acho que o meu período mais fértil foi na Tititi, entre 2001 e 2003, 2004. E é muito legal porque quando você chega perto do famoso e vê o famoso como gente normal. Então assim, primeiro que assim, falar com famosos, entrevistar, você sempre sai da pauta, tem isso também, né? Você sempre sai da redação já com uma pré-pauta e você vai com a intenção de pegar a melhor frase, a revelação que mais seja contundente, que você já está pensando numa chamada de capa. Você já está pensando numa chamada de capa, né? Então você tem que ir, né? E tem que ter jeitinho durante a entrevista para você ir puxando, né? Os segredos, as revelações. Mas era uma sensação muito boa, é um prazer muito grande quando você está conversando com um famoso e ele se sente à vontade de te contar uma coisa íntima dele. Eu acho muito gostoso isso. E eu fico muito feliz porque você sempre traz pautas excelentes para o programa e esta eu fiquei muito maravilhada. Por quê? Porque nós gostamos de saber das intimidades, nós gostamos. E quando você fala que chegou perto do famoso, da celebridade, e viu que ele é um ser humano como nós, e que tem as falhas, tem os problemas, porque quando você está assim nas câmeras, a pessoa que te vê do outro lado te imagina como uma pessoa que é só um personagem, mas nós somos seres humanos, todos nós. Sim. Então, tanto os artistas, as celebridades, como nós temos os nossos momentos. Sim. O que difere o famoso do anônimo é isso, é a fama. E às vezes o dinheiro que ele ganhou com isso. Mas os sentimentos, as situações são muito parecidas. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a Ivete Sangalo, que todo mundo disse que ela teve uma crise de ciúmes. Sim. Né? E assim, você pensa, Ivete, foi a notícia da semana, ela dando uma enquadrada no marido, assim, né? Foi a notícia da semana. Todo mundo falou sobre isso nos jornais, desde as revistas de fofoca aos jornais de revistas ditos mais sérios. Por quê? Tem a ver com uma mulher que é linda, famosa, poderosa, todo mundo ama, talentosíssima, que de repente teve um momento... E se sentiu insegura. Pois é. Se a Ivete Sangalo pode se sentir insegura... Que dirá nós? E é bom você ver isso, olha, tá vendo? Ela passando por isso também. Aí, mas eu acho bom, porque você também ajuda a espelhar coisas. E isso que é muito interessante em escrever para famosos, que o pessoal às vezes, inclusive no jornalismo tem aqueles que falam, revistinha de fofoca, né? Então diminui um pouco. Mas é muito legal você conseguir trazer esse lado do famoso para cá. E eu consegui algumas coisas bem interessantes. E isso é bom. Por exemplo, muito recentemente no meu blog, conversando com a Adriana Ribeiro, não sei se você lembra dela, é uma loira linda, ela está voltando com a rapaziada. Agora, é uma cantora, ela é talentosíssima, tem uma voz linda, canta muito, e ela está falando que recentemente ela gravou uma música chamada Ex, muito legal, é um novo lançamento dela. E tinha a ver com o momento que ela tinha passado naquelas circunstâncias, que assim, ela tinha sido apresentada por um namorado por uma pessoa, uns meses depois que ela estava se relacionando, essa pessoa teve um caso com o namorado dela, ela foi traída pelo namorado com a pessoa que a apresentou para o namorado. E ela me contando isso, claro que ela superou, como todas as pessoas superam, principalmente as mulheres que têm certeza do seu próprio valor, né? Então, assim, ela não precisava disso, superou muito bem e saiu por cima. Mas, assim, você pensa... o baque inicial é difícil você administrar.
Eu acho que ninguém lida bem com uma traição num primeiro momento, né? Então, assim, e é bom, assim, eu me sinto bem, saber, poxa, ela teve confiança em mim, porque o que ela está me contando, do que eu entender, eu vou escrever. E se eu não entender... Você pode denegrir a imagem, como você pode transformá-la numa personagem que foi realmente forte, superou... Mas pode trazer, ela foi culpada, ela que apresentou, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, você pode transformar a história. É uma conquista, eu considero isso, cada uma dessas entrevistas, por exemplo, em 2002, 2003, eu estava na Tititi e eu, por acaso, eu já ia entrevistar a Carla Perez, eu já tinha uma entrevista com ela à noite. Não era bem uma entrevista, o que ia acontecer? Ela ia vir para um evento na Casa das Caldeiras, que era final de ano, para recolher brinquedos para crianças carentes, e ela estava bombando. Pra você ter uma ideia, para eu chegar perto dela, eu já tinha falado para a assessora que eu queria, a assessora falou assim, olha, gruda na gente e vamos nos acompanhar. Então, assim, era a Carla Perez aqui, os seguranças do lado, o povo querendo falar com ela e eu grudada no segurança. Então, eu ia que nem pipoca pulando, assim, sabe? Até que ela terminou o evento na saída, meia-noite, tralalá, tava chovendo, eu lembro, a gente ficou na saída mesmo, quando ela ia pegar a van, eu consegui pegar ela para uma entrevista de 20 minutos. E antes de eu sair, por acaso, naquele dia, chegou um e-mail dizendo que a Carla Perez tinha pego o Xande com outro homem. Eu falei, gente, isso não é verdade, não pode ser. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que ter um jeito para perguntar isso para ela. Né? Mas vê que delicado. Vê que delicado. Uma pessoa que nunca me viu, ou que me viu algumas vezes profissionalmente, e aí você chega lá e eu ia perguntar outras coisas, mas ia acrescentar essa. Tinha que ser feita essa pergunta. Não tem como não fazer, né? E aí, no final, estava chovendo, eu lembro que estava chovendo, ela estava para entrar na van dela, tinha terminado o evento. Aí eu comecei perguntando o que eu ia perguntar, como é que você está, o momento da sua vida, você está bombando, ela tinha acabado de ser mãe. Aí eu descobri que ela era, na época, a família dela era uma família protestante, né? Ela frequentava a Universal do Reino de Deus, eu não sabia. Ela falou de milagres que a família dela tinha conseguido frequentando a igreja, não sabia disso também. E aí, no meio da história, eu falei, bom, eu tenho que te perguntar, chegou para mim hoje um e-mail falando isso, você ficou sabendo? Ela muito tranquilamente, eu falei assim, olha, eu já fiquei sabendo disso, mas assim, se eu pegasse o Xande, não é com um homem não, com qualquer pessoa, eu não estava mais aqui. Entendeu? Ele não estava mais comigo, porque eu não sou mulher de aguentar esse tipo de desaforo. Baiana, né? Imagina. Eu não sou mulher de aguentar esse tipo de coisa. Mas ela respondeu numa boa. Eu achei maravilhoso isso, porque depois outras pessoas falaram sobre o assunto, mas é uma conquista você conseguir isso. Poxa, ela falou comigo, confiou, e você chega com uma boa chamada de capa. Para o repórter isso é muito bom também, né? E já teve outras situações, assim, outras entrevistas, por exemplo, o Fábio Júnior. Né? E é legal... Eu ouvi dizer que o Fábio Júnior é o tipo de pessoa que não gosta que ninguém chegue perto, que não gosta de receber repórteres. Isso é verdade? Olha, eu vou te contar. Eu entrevistei o Fábio Júnior quando ele estava retornando, que ele ficou um tempo afastado da mídia, depois ele lançou um CD, e eu tive a chance de entrevistá-lo 2 vezes num espaço de 2 ou 3 meses. Foi um gentleman, educadíssimo, respondeu todas as minhas perguntas, inclusive as mais picantes, que tinham muito picantes, e é engraçado que, assim, aí você percebe, assim, eu o respeito como artista, mas, assim, eu não acho ele eu não vejo ele como estrela, como os fãs veem, que vê o Fábio Júnior ficar sem voz, né? Mas, assim, eu consegui entender um pouco desse efeito sedutor dele, porque ele me viu 2 vezes, assim, entre vários repórteres que tinham entrevistas para ele, e na segunda vez que ele me viu, já fazia uns 2, 3 meses que ele tinha me visto. E aí, quando ele olhou para mim, a assessora dele, que é a Silmara, que até hoje, que é um doce de pessoa, chegou para ele e disse, olha, Fábio, a Cléo da Tititi veio te entrevistar, você lembra dela? Ele olhou para mim e falou assim, claro que eu lembro, você cortou o cabelo, tá linda desse jeito. Ai, que gostoso! Eu olhei para ele e falei, agora eu entendi, por que você é sedutor? Pensei cá comigo. E você percebe que ele realmente tinha notado, porque ele é abordado por centenas, milhares de pessoas, mas ele foi educado, ele foi real, ele conseguiu realmente perceber
que você tinha E cortado ele o foi cabelo, honesto. foi Ele falou assim, ele fez um elogio e foi honesto. Eu falei, Que nossa, lindo. assim, foi muito interessante. Assim, olha, porque ele fala com muitas repórteres, Verdade, não, né? poderia não se lembrar. Poderia. É a Cléo da revista Tititi, lembra dela? Ele olhou pra mim assim, lembro, claro. Você cortou o cabelo, ficou lindo desse jeito. Eu falei, nossa! Que delícia. Mas assim, como repórter também, eu tive sorte porque, no caso do Fábio, a assessora dele, a Silmara, ela é maravilhosa. E ela tá eu falo que ela tá entre as 5 que eu amo, tem algumas que ajudam mesmo o repórter, mas tem alguns assessores que atrapalham, Que são né? paredes, né? Ao invés de... Se acham mais estrelas que a própria estrela. Cléo, nós temos muito o que falar. Inclusive, eu quero saber o seguinte. Foi pelo fato de você ter acesso a todos esses artistas, celebridades, que você teve a ideia de criar o seu blog? Como é que é o nome do blog? Só para elas. Só para elas. Eu vou te pedir licença, nós vamos sair para um breve intervalo e aí vocês vão ficar sabendo tudo. O blog Só para Elas. Eu tenho certeza que tem muita coisa interessante para nós sabermos. Nós já voltamos. Cléo, vamos tomar uma aguinha? Vamos, claro. Ao lado dessa minha amiga. Fora está chovendo, mas aqui dentro o calor humano tomou conta do nosso estúdio, porque é bom demais estar conversando com amigas e sabendo essas histórias maluquinhas que a gente não tem ideia que aquele celebridade, aquele artista famoso, aquela pessoa que nós às vezes consideramos inacessíveis, tem problemas, tem preocupações. Quase como as nossas. Quase como as nossas. Parecidas mesmo, eu diria. Cléo, então me conte. O blog Só para Elas. A ideia foi, depois dessa convivência com artistas, com celebridades, com seres humanos, com gente.
Sim, também. Eu quis juntar um pouco as duas coisas. Eu tenho, primeiro porque eu gosto muito do universo feminino, assim como você, né? Por isso que a gente se dá tão bem também, né? Eu quero trabalhar muito a questão da autoestima, vários temas femininos que eu acho muito importantes. 2015 foi um ano onde a mulher teve um pouco mais de protagonismo no mundo e principalmente aqui no Brasil, às vezes aparecendo por motivos muito tristes, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Verdade. Né? Então, assim, houve muitos movimentos, ainda tem aquela coisa das pessoas que falam que ser feminista é igual a ser machista, então há muito preconceito contra o termo feminismo e contra as feministas, mas o importante de se dizer é que, assim, enquanto a mulher não tiver os mesmos direitos que os homens têm, inclusive economicamente, vai haver problemas, porque uma mulher sem autoestima e que não acredite que vai ter os mesmos direitos e não acredite no seu direito, ela não vai se esforçar para superar as dificuldades e para atingir um bom patamar, inclusive financeiro. Né? E a gente vê que as mulheres, por exemplo, quando tem algum problema, são elas que acabam ficando com os filhos, elas que assumem a família, elas que vão, quando o marido fica desempregado, ela que vai fazer o artesanato, o bolo e vai sustentar, vai superar, né? E vai tentar. Então, assim, a mulher tem muita força, mas ela precisa se acreditar. Então, tem um movimento, inclusive americano, chamado de empoderamento, que é uma palavra que a gente meio que adaptou, mas é de empoderar as mulheres. Eu acredito nisso também. Mas eu quero juntar também histórias de mulheres famosas, que tenham passado por diversos problemas, que tenham passado por superações, para contar isso também. Maravilha. Né? Hoje, inclusive, no meu blog, eu postei a história da Cris Linares, é uma atriz e psicóloga. Ela fez muito sucesso entre 2001 e 2005 com o livro Divas no Divã, e a peça que ela também interpretou foi sucesso. Legal. Ela casou com um americano, mora hoje nos Estados Unidos, há 10 anos ela mora nos Estados Unidos, e ela passou por uma série de problemas nos Estados Unidos. Ela precisou superar o excesso de peso, que ela engordou 30 quilos depois do nascimento da filha. O pai dela faleceu mais ou menos na mesma época em que a filha dela nasceu, e a filha já nasceu com problemas, ficou internada. Ela passou por depressão, uma série de problemas, e ela superou isso sozinha, sem tomar remédio. Ela inventou uma técnica chamada Diva Dance, que ela sozinha em casa começou a dançar para espantar o mau humor, para espantar a depressão e para emagrecer. Quando ela emagreceu um pouco, ela teve forças para ir para uma academia e fez uma revolução na vida dela. O ano passado, ela foi eleita uma das 50 heroínas americanas, pelo estado onde ela mora, que é Dakota do Norte. Ela foi escolhida porque ela tem hoje um projeto para ajudar mulheres também. Ela está nesse projeto. Então, assim, eu gosto de contar essas histórias. Então, eu meio que pontuo histórias de mulheres anônimas com mulheres famosas, contando suas superações e também as minhas ideias, o que eu acredito. Então, o blog surgiu daí. Ai, que delícia. E dessas experiências que você teve com os artistas, todas você compartilha no blog? Então, essas que eu estou te contando aqui são da minha carreira, né? Mas, por exemplo, essa que eu te falei da Adriana Ribeiro, isso eu compartilhei no meu blog. A Cris Linares, a vida dela é tão fascinante que eu tive que fazer 2 posts, né? E o segundo eu coloquei hoje, também está lá no blog. E a ideia porque o blog, na verdade, ele estreou no final de dezembro. Ele é bem novinho, ele é um bebezinho ainda, né? E tá lindo, obrigada. É uma ideia, é um meio de nós conseguirmos compartilhar realmente informação e trabalhar a autoestima das meninas, das nossas amigas, nossas telespectadoras, porque você consegue levar esta analogia a celebridade, o famoso, ele também passa por situações. Sim. Só que eles, de alguma forma, superam. E o que nós queremos fazer é um convite para que essas nossas amigas, que ainda não são celebridades da TV, mas são celebridades porque estão vivas, sobrevivendo a várias situações, também temos que levar informação e compartilhar, que nós todas podemos superar. Sim, é engraçado o que você está falando. Eu estou lembrando da Cris, que a Cris sempre fala, toda mulher é uma diva. Verdade. Toda mulher é uma diva. E a ideia é isso. E de onde vem a palavra diva? Vem de divina. Aquela coisa de ter Deus dentro de si, de ser criado por Deus, né? Somos criação de Deus, somos divinas mesmo. Sim, somos. Que delícia. Somos divinas.
Nossa, Cleo, nós temos pouco tempo, né, meninos? Para! Eu queria falar muito mais. Vamos combinar próximo mês para a gente dar continuidade a esse assunto? Ai, tinha tantas histórias que eu queria passar para vocês de bastidores. Nossa, tem muita coisa legal que eu gostaria. Nós temos 2 minutos. Uma história assim que não dá para deixar de contar. Ai, tem a do Van Damme, quando eu entrevistei o Van Damme. Conte. Então, porque assim, eu fui esperar ele no aeroporto de Guarulhos, pensando que, porque eu tinha um contato que disse que poderia agilizar, enfim, não consegui agilizar essa entrevista rápido, eu precisei esperar 12 horas quase 12 horas para conseguir uma entrevista, mas eu queria essa entrevista, eu queria e consegui. Aí cheguei para entrevistar ele, aí chega lá o assessor dele e fala assim, olha, você tem 10 minutos, 5 para foto. Tá. Tá bom. Tá. Então, assim, vamos começar pela foto, então, que é o importante pra mim. Aí ele começou a fazer fotos, começou a tirar roupas. Aí uma hora ele pegou e falou, touch it. Para eu colocar a mão no muque dele, eu falei, não precisa, não, você é forte, dá pra ver ele insistindo. Aí uma hora eu falei, não, deixa eu pôr a mão nesse moço, senão ele não vai me dar entrevista. Aí eu coloquei. E no final a gente ficou batendo papo, óbvio que eu tentei fazer entrevistas, perguntas mais picantes, mas ele já tá escolado, né? Mas o que ia ser 5 minutos virou 20, entendeu? E assim, ele foi se revelando, assim, filosofando sobre a vida dele. E é bom você ganhar a pessoa. E aí a matéria ficou maravilhosa, mas foi engraçada essa coisa, assim, tipo, porque nervoso. Ele queria que você sentisse mesmo. Não, olha, vê como eu sou forte. Primeiro aquela coisa, né, da vaidade. Olha como eu sou forte, né, fazendo, macho, fazendo alfa. Poses, assim. Olha como pode pôr a mão. Assim, não, tudo bem. Não, dá pra ver se é forte. Não, põe a mão. Aí eu falei assim, deixa eu pôr a mão. Aqui pensei, não, né? Ele vai desistir na entrevista e eu tô aqui há 12 horas, não dá jeito. Então, pelo portal R7, só para elas, nós temos um pouquinho dessas histórias com celebridades, com os artistas. Sim. Cleo, nós temos que ir embora. Ai, os meninos estão mandando embora, eu não quero. Cleo, quero te agradecer a presença mais uma vez. Você já está convocada no próximo mês para nós falarmos um pouquinho mais. E aí, mais novidades do nosso blog. Eu venho com o maior prazer e é um prazer de verdade estar aqui com vocês, com essa mulher linda que eu admiro tanto e estar aqui com vocês trocando essas figurinhas. Acessa lá no blog, dá sugestão, opina. Para mim, eu gosto de trocar figurinhas, é muito importante também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só para elas no portal R7. Cleo Francisco, essa nossa amiga querida. Meninos, beijos para vocês. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu adoro. Conceição, eu vi que você ontem mandou mensagem que gostou da nossa dica de crepe, tá? Eu também, estava maravilhoso. Um beijo para todos e até amanhã. Amanhã tem mais. Não, minto. Bom final de semana. Segunda-feira nós estaremos aqui. Beijos. Tchau. Cleo, obrigada. Nossa, eu que agradeço.